Fala, trader! Tudo bem com você? Então vamos lá, vamos para mais um dia do Clareando o Mercado. Hoje, dia 31/10/2023, vamos ver se o mercado comportou conforme a gente esperava, né? Se realmente o ponto de decisão aqui do índice era esse, tudo conforme a gente especulou ontem, né? E aí, pelo que eu estou vendo aqui, a gente acompanhou hoje também com a turma e o mercado. Foi maravilhoso, né, pessoal? Eu recebi muitas mensagens hoje. Nossa, Lane, como é que você sabia isso? Que o preço ia no 114,280 e o dólar, meu Deus. E é isso, pessoal. É o que vocês veem todo dia aí, não tem segredo. É a leitura do mercado, tá? Por que que eu sabia que aqui era o ponto de decisão do índice hoje? O 114,283. Porque, como eu expliquei para vocês ontem, olha, eu vou lá, vamos lá de novo. Então, já vamos começar as análises. Eu estou aqui no mini índice, né? Então, vamos aqui no diário. O que que aconteceu? Ele produziu uma barra de ignição, né? De oferta aqui, olha. A análise foi essa para a gente definir o ponto. Analisei isso junto com vocês ontem, não foi? Ó, a barrona de ignição, certo? E aí, essa oferta, ela chegou já na demanda, ela chegou já na linha mais forte, na zona mais forte dos compradores. Então, o movimento esperado era realmente de correção, tá? Que a demanda começasse a consumir a oferta aqui, ó, né? Já onde ela era certeiro para ela, que era o 114,283. E aí, o que que eu falei para vocês? Bom, se quando chegar no 114,283 ele mostrar força vendedora, ele vem até aqui, olha, o 113,698. E se passar, precisa confirmar com o pullback para chegar no 113,192. Não foi essa a leitura? Ah, beleza. E se ele passar aqui para cima? Por quê? Que eu estou me baseando sempre que o preço, a decisão dele de hoje seria esse ponto, porque é o ponto mais importante que decide a compra e a venda aqui dessa correção da barra de ignição, tá? Por que que é o ponto é aqui? Porque são os fundos que ela conseguiu romper. Então, não tem muita dificuldade, né? Essa leitura aqui foi simples. Se ele fizer o pullback, ele vai até a origem. Por que que esse ponto aqui é o último? Porque é a origem do dia, tá? Então, vamos agora entender essa especulação, por que que eu fiz ontem, por que que a gente acertou, né? Como é todo dia, né? É muito difícil errar uma especulação. E mesmo assim, as linhas, elas são certeiras. O que você precisa saber é operar nelas, tá? É operar nelas. Porque se você tem os pontos que manda, que divide. Essa zona é comprador, essa é vendedor. Então, se você tem essas linhas que dividem, aí você precisa aprender a operar falhas, rompimentos, pullback, tudo que elas vão te dar, né, de entrada. E esperar as confirmações, né? Não adianta você querer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, Alane, mas eu peguei. Vou dar só um exemplo, ninguém me falou isso, não. Quando eu vi essa barrona de queda aqui, eu peguei vendido porque o próximo comprador era aqui. E aí eu falei, não, então vou sair só quando chegar aqui, no 113,192. Mas ele confirmou com o pullback, ele te deu entrada. Para quem já sabe, é, o método entende que não deu entrada em nenhum momento aqui. Não deu entrada, ó. Nem pelos 5 minutos, porque poderia confirmar um rompimento forte, uma zona forte, você já confirma de 10, 15 minutos para cima. 15, 30, 60. Porque os 5 minutos, como eu falo, 2 minutos e 5 minutos são tudo criança, né? Eles não têm muito poder de decisão, não sabem muito o que estão fazendo. Então, precisa que seja já um adolescente, um adulto, né? Um tempinho maior, que aí vai te dar uma confiabilidade maior do que está fazendo, tá? Então, aqui ele não fez o pullback para cair, ok? Então, ele não te deu essa entrada de venda. O que que ele fez? Ele tentou cair. E aí, quando ele supera aqui, ó, no caso, ele está falhando a queda. Então, você já sabe que o preço vem aqui. Então, ao contrário da venda, é uma compra que você tem. Então, você precisa, não pode ser ansioso, e uma vez que você sabe ler o preço, essa ansiedade acaba, porque você vira técnico, né? Se não deu entrada, você não vai entrar, tá? Então, já é uma compra para fazer até aqui, tá bom? Mas vou do começo. Vamos lá do começo, entender tudo? O mercado encerrando aqui, né? É bom que a gente já vai marcar os pontos. Então, vamos lá.
Quando ele aqui nos 5 minutos te dá essa primeira barra e não te dá oportunidade de compra aqui nos 5 minutos, não deu nada, né? Porque ele ainda estava em formação, já abriu no ponto de correção e aí vocês iam ficar esperando o mercado dizer. Então tá ok. Quando ele faz aqui, ó, a demanda, né? A oferta, aí faz aqui o pullback, ele te dá uma venda até aqui, até a linha. Ah, Alane, mas eu não saí nessa resistência. Eu vi que estava marcado, mas eu não saí, porque o alvo não era. Se ele passasse daqui, o alvo não era 114.750. Sim, mas o que que acontece? Se você vê que ele falhou a tentativa, o que que o preço faz? Ele tenta ir, mas ele falha. Como é que ele falha? Ele fecha uma barra para baixo, tá? E confirma que agora ele vai buscar pontos mais abaixo. Quando o preço faz isso, você entende, opa, ele vai buscar mais liquidez. Ele não está com força ainda para chegar aqui. Então, se você não saiu aqui nessa resistência, quando você vê o preço fazendo essa movimentação e confirmando com o pullback, você já encerra a sua posição. Aqui você encerra no 0 a 0, você não estopa nada, tá? Você encerra no 0 a 0. Por quê? Porque você já entende. Então, vamos lá, recapitulando. Ele sobe, né? Ultrapassa a resistência. Se ele ultrapassa a resistência, o que que ele tem que fazer? Ele tem que continuar assim, ó, para subir, né? Ele tem que continuar. Se ao invés de fazer isso, ele volta, fecha uma barra dentro, ou seja, ele já falhou o movimento que ele tem que fazer de alta, tá? E aí ele ainda vai e te confirma que aqui eu sou vendedor e cai, então você já encerra no seu ponto de entrada. O seu ponto de entrada foi na máxima do 2. Se você não conseguiu pegar essa pontuaçãozinha aqui, né? Quem entrou com muitos lotes, pegou esse pedacinho aqui, porque tá batendo uma resistência, vou esperar ele passar, né? Vai pegando ponto a ponto assim, não erra aqui. Mas se você não saiu, a sua saída é assim. Por isso que essas linhas te ajudam o tempo todo. Mesmo que você queira segurar posições, ela te dá os locais de stop, tá? Os locais que você tem que encerrar o negócio, porque você vê que a movimentação falhou. Então, se aqui falhou, então você sai aqui, ó, no 0. Se aqui falhou, o que que acontece? Ele vai buscar aqui embaixo, ó, a zona de comprador, tá? Então, poderia inclusive já fazer a venda aqui para sair aqui, tá? E eu sempre falo para vocês, não sai cravado nas linhas, deixa uns 15, 20 pontinhos antes, tá bom? Porque tem gente que fica esperando tocar, né? Tocar. Muitas vezes ele toca e vai. Toca e vai. Quando o movimento é bom, é forte. Mas às vezes ele falta um pouquinho, assim, ó. Uns 10, 15, 20 pontinhos. E aí você sai uns 10, 15, 20 pontinhos, tá bom? Então, o que que acontece? Nesse ponto aqui, olha, o que que você mais correto a fazer? Como ele está falhando na zona de comprador, então esse aqui é o ponto que divide, né? O correto a fazer é esperar ele passar para baixo e confirmar com o pullback aqui para vocês venderem. E aí, onde é a nova mínima? A nova mínima é aqui, tá? Por quê? Porque como eu ensinei para vocês ontem, olha, essa barra do gap aqui, ó, aqui tudo é uma barra de alta, certo? Então, se ele tenta superar a máxima e não consegue, ele busca uma nova mínima, tá? Então, aqui quer dizer que aqui falhou, né? Então, eu tinha tudo isso aqui de comprador, olha, essa demanda, ela tinha liquidez para ir já mais ou menos até aqui. Deixa eu ver até onde tinha liquidez para ir essa demanda. Quando vocês veem que a demanda tem liquidez, mas o que está faltando, o que está acontecendo é uma falha mesmo do movimento, né? Então, por exemplo, se eu for calcular aqui, quanto que ele descontou de pullback, vamos ver? Ele descontou só essa oferta aqui. Ah, então ele pagou só 50%, olha. Ele não chegou a pagar nem o 61,8. Então ele já está falhando. Então o que que vocês, bom, falhou a alta. Aí vocês têm que pensar, bom, falhou a alta, então eu vou esperar para ver se ele vai ser vendedor então, né? Se falhou a alta, quer dizer que o comprador, o vendedor está entrando forte. Então aí vocês esperam. Aí, ai, meu Deus, eu vendi, mas não tocou, calma.
Tem que esperar ele fazer o pullback. Fez o pullback, confirmou. Opa, agora eu sou vendedor. Vendeu na mínima. Quer sair na primeira, no primeiro suporte? Sai aqui. Ah, não, eu já tenho um entendimento que isso daqui é uma barra toda e que ele vai buscar a nova mínima. Então, pronto, sai aqui, tá? Ah, beleza. Então, deu para pegar a venda, a compra, né? Nesse pedacinho aqui. Quem saiu até a resistência, ok? Quem não saiu, viu a falha, saiu no 0 a 0, né? Deu para pegar essa venda. Quem não pegou a venda, esperou a confirmação aqui, saiu aqui. Quem não saiu aqui já entendeu que ele busca uma nova mínima, já conseguiu posicionar direto e pegar toda essa queda. Tudo dentro da leitura do preço, tá? Aí, agora eu quero pegar essa queda até aqui. Vamos esperar se ele vai confirmar? Vamos. Aí o que que ele faz? Confirma? Não. Falha. Não tem pullback. Então vamos lá, vamos entender tudo. Confirma não, não tem pullback, então eu vou esperar ele fechar para cima. Se ele fechar para cima, aí ele tem que fazer o quê? Pullback também. Pullback também. Não adianta só ele fechar e ele não confirmar. Porque o que ele pode fazer? Ele pode fechar e em seguida pode vir outro candle e cair. A mesma coisa. Sempre que passa para uma linha ou para outra, ele tem que ter a continuidade, tá? Então vamos lá. Vamos aguardar o pullback. Aí o que que ele faz? Você está aguardando o pullback para comprar, só que ele vai direto, certo? Aí ele faz o pullback aqui, olha. Faz um pullbackinho aqui ainda, eu não tinha visto, deixa eu ver aqui. Faz um pullbackinho aqui, olha. Na máxima, ele rompe a máxima do 19, né? Com o candle 20. Aí ele volta e faz o pullback. Superou a máxima do candle 20, ele te deu a compra. Essa compra vai até onde? Vai até aqui, ó, a resistência. Só que aí, como tem ó, essa primeira resistência, pode sair também, porque vocês sabem que em cada linha dessa é onde o preço ele oscila, né? Ele oscila, ele tem as briguinhas. Então, aí depende do perfil de cada um. Quero segurar a posição? Já estou conseguindo ler o preço? Ótimo. Ah, não, eu sei quando faz o pullback, e aí eu pego ponto a ponto. Aqui é uma entradinha certeira para mim, eu já gosto de sair aqui. Por quê? Porque deu 100 pontos, eu entro com 100 contratos, eu pego 100 pontos. Aqui é uma entradinha certeira, eu pego 100 pontos, né? Aqui é uma entradinha certeira, eu pego 150. E assim vai. Ah, não, eu já vi que se ele falhou aqui, ele tem que buscar a máxima. Então, eu aguento a oscilação do preço para ir até lá, tá? E aí, quem não entrou, quando viu que o preço faz isso aqui, ó, esse pullback aqui, de novo, ele dá oportunidade para entrar aqui de novo, ó, no 23 ele faz um pullback e dá oportunidade de novo para entrar. Então, quer dizer o quê? O que que o preço está fazendo? Se ele está tentando romper essa máxima, porque o alvo dele era aqui, ele não conseguiu de primeira, ele foi fazer o quê? Ele foi buscar liquidez para ir lá onde é o interesse dele. Então, vocês têm que estar entendendo isso. Quando ele não consegue cair, então ele vai buscar aqui esse ponto, tá, gente? Que é o alvo dele desde o início. Ele só foi buscar liquidez. Ele mostra isso para você quando ele falha a queda. Não vim para cair. Eu estou forte ainda comprador, só que eu preciso de mais demanda aqui, ó, para chegar aqui e consumir toda essa oferta, até onde eu quero ir, tá? E aí vocês podem calcular a oferta também. Então, vamos lá. Ele pegou tudo isso aqui de liquidez, né? Pegou tudo isso daqui agora. Aí, a questão de liquidez, para vocês aprenderem a fazer, para quem ainda não sabe, é o seguinte: é a quantidade de oferta e demanda, é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui e a gente vai falando no decorrer dos dias, né? Vou dar um exemplo rápido aqui para quem ainda não sabe. Por exemplo, aqui eu tenho uma oferta todinha de queda, tá? E aí eu tenho a demanda que ela só consegue consumir esse montante aqui. Vamos lá. A demanda, ela só consegue consumir esse montante aqui, ó. Então, quer dizer que sobraram lotes. Quando eu falo de liquidez, né, que a gente precisa ver se tem liquidez, é se tem lotes para aplicar a partir de um ponto que ele faz pullback. Então, essa parte que sobra aqui é que eu falo para vocês. É com base nisso aqui que a gente marca as FIBOS, tá? No restante que sobrou. Então, eu tinha todos esses produtos para vender, os compradores conseguiram consumir esse montante da venda e sobrou ainda esses produtos, esses lotes. Então, se a oferta continuar, ela vai continuar com o que ela tem de lote.
ela só tem isso de lote. Então, a gente pega esses lotes e, na continuidade, aplica aqui embaixo. É a continuidade da oferta, tá? Aos poucos vocês vão entendendo, mas é com base nisso que a gente marca as FIBOs, é calculando os lotes, calculando quanto o mercado ainda tem de liquidez para continuar uma alta ou uma queda, tá bom? Então, continuando, quando ele passa aqui para cima, aí vocês estão trabalhando as linhas, né? Aí aqui, olha, ele já vai direto no seu ponto, você já sabia que aqui era o alvo, né? Então saiu, bonito. Tenta romper, não consegue. O que que ele faz, gente? Que eu expliquei lá. Se você já tem essa linha, se viu que fechou para baixo, fez o reteste, perdeu a mínima, já é venda, tá? A venda iria até aqui, né? Mas aí ela deu continuidade até aqui. Aonde é que ele está fazendo a correção? No ponto principal, que é esse ponto. Então você pode esperar o preço chegar nesse ponto sem fazer nada. Não precisa operar o gráfico todo, como eu falo, pode operar só os pontos principais, né? Ponto principal hoje qual que era? Era 14.283, era o final aqui 13.754 e 114.752. Por quê? Esse é o alvo da queda e esse é o alvo da alta. E esse é o ponto que decide os dois. Então, onde era para vocês operarem? Aqui, exatamente aqui. Aqui, quando ele faz o pullback, tá? Aqui, quando ele tenta, né, rompe, falhou, espera para pegar a volta. Então, a entrada boa foi a entrada do dia aqui, na demanda, pullback, para sair aqui, tá? Essa é a entrada. E aí, depois, qual que é a outra entrada do dia? Rompe, quando ele faz a correção, é uma entrada, tá? Para sair aqui, fez a correção, tá bom? Aqui também a venda, né? Porque é o ponto também de alvo do preço. Se ele respeitou, então é venda. E eu tô operando aonde? Eu tô operando só quando ele chega aqui, quando ele chega aqui. Só quando ele chega aqui também, né? Aqui é ponto, então é ponto. Então aqui eu vou esperar para fazer o quê? Ou venda ou compra. O que que ele te deu? Te deu compra, certo? Então vamos operar só nos pontos. Olha só, onde é que deu entrada? Aqui, ó, de novo. Que entrada que foi aqui? E aqui de novo, que entrada que foi aqui? No ponto, venda. Por quê? Aqui é a origem do movimento, ó. Vai lá, faz correção e te dá entrada. Venda. Tá bom? Então, operando nos pontos de decisão, e aqui respeitou, mostrou que é comprador, e vai onde? Ele vai no vendedor, tá? Então, aqui tentou cair de novo no ponto, falhou? Falhou. Então, eu volto na falha e compro para sair aqui. Então, são várias entradas, né, pessoal? Olha essa daqui, isso aqui é um ralizinho, ó. Respeito na linha, passei para o lado do comprador. Deixa eu ampliar isso daqui, porque eu acho que tem muita gente que ainda não está entendendo, né? Vou ser mais clara. O que que acontece? Vou explicar as melhores entradas, acho que fica mais fácil, tá? Porque realmente é uma coisa assim que você opera o gráfico todo, mas precisa operar o gráfico todo? Não, não precisa, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho aqui cair, né? Bati no suporte, aí eu faço uma correção. Essa correção aqui a gente chama de correção de 33. É um pullback que ele fica em cima da resistência, tá? E aí, quando ele perde a mínima, ele já vai na zona de compradores. Se tiver liquidez aqui, ó, né? A liquidez estava indo só até aqui, mas ele conseguiu ir mais. Tudo bem, tá? O que mais? Vamos lá. Quando eu passo aqui, eu bati na zona de comprador. Eu já posso comprar, Elaine, de cara quando bate? Não, não pode comprar de cara quando bate. Tem que esperar o pullback, tá? Aí aqui ele mostra, sou comprador, deu uma pontuaçãozinha aqui. Posso comprar mais? Não, tem que esperar passar para a linha. Aqui não é uma zona que divide, olha. Então ele vai lá, fecha um candle acima, faz o pullback e te dá até a próxima. Aí ele vai até a linha, de novo, de vendedor. E aí agora? Agora ele vai mostrar se ele é vendedor. Já passa aqui para baixo, faz o pullback na mínima, entrada. De novo, pullback, que é igual esse aqui, ó. Correção de 33, outra entrada, tá? Nossa, Lane, mas e aqui? Aqui ele deu, ó, ele rompeu, fez o pullback e não foi, ele tinha que ir até aqui. Tá certo. Se não foi, isso é o que nós chamamos de falha, tá, pessoal? O que é que o preço faz? Ele tem liquidez, é uma entrada de falha, que é uma entrada que eu falei que muita gente opera só isso, porque aprendeu aqui no fechamento. Então, quem quer entender mais, pode olhar aqui desde o primeiro fechamento, eu ensino a operar as falhas, ensino a projetá-las, então ensinei completo mesmo a operar as falhas, tá? O preço tem liquidez para cair. Ele faz o pullback onde ele tem que fazer, mas ele não chega no movimento. O que que aconteceu?
falhou o movimento. Quando ele supera a máxima aqui, ó, você encerra a posição. Então, seu stop aqui é o quê? 30 pontos de stop, tá? Você vai encerrar a negociação. Então, o que você vai esperar? Você vai esperar ele passar aqui para a zona de comprador e você vai comprar. Na verdade, você já tem também a medida da liquidez da devolução da falha, tá? Então, você já tem tudo, na verdade. Porque quando ele falha, ele devolve o tanto que ele já andou após o pullback. Ele devolve, tá bom? O movimento. Então, vocês já sabiam que, ó, se eu colocar da máxima, porque a gente está em 5 minutos, então a gente olha pavio. A FIBO, ela dá cravado aqui, ó, onde o preço vai, tá? Então, quando ele supera a máxima do 78, você já sabe que ele vai aqui, na zona de vendedor, que está no 114,440, que você já tem marcado, tá? Você já tem essa noção aí, porque você olha a projeção, a liquidez, né? Que ele vai devolver, mas você também pode sim, apenas esperar a reversão. Então, como que você espera a reversão? Você espera ele fechar acima e aí ele voltar. Quando ele faz o pullback, você entra, tá bom? Se você ainda não sabe a falha, medir a liquidez. E assim vai o preço, tá? E assim anda o preço o tempo todo. Nas linhas, oferta, demanda aqui, ele vai confirmando, olha, passou para a zona de comprador, fez pullback, é uma comprinha na certa para sair onde já está marcado. Tudo já marcado. Aí precisa saber operar, precisa saber eu sei operar, eu sei, Laine, que eu tenho que esperar para o back, mas eu sou ansioso e eu não tenho paciência de esperar. Então, adianta você saber operar se você não sabe esperar, né? Esperar também faz parte, né? Então, por exemplo, como eu falei aqui abaixo, porque eu estou falando isso porque teve aluno que posicionou aqui, gente. Posicionou na venda e falou, Laine, eu estopei. Eu falei, mas cadê? Me mostra a entrada. Que a gente tinha saído até aqui, né? Saí aqui. Beleza, essa parte aqui, aí teve gente que continuou, mas eu falei, me mostra a entrada, cadê a entrada? Ah, não deu, não teve pullback. Eu falei, então para que que você entrou? Não tem pullback, não tem entrada. Não, porque eu não queria perder a queda, eu vi essa barrona indo com tudo aqui, eu fiquei com medo de ficar de fora. Não existe isso, isso não existe, um trader técnico não fala isso. Fiquei com medo de ficar de fora. O mercado tem todo dia, né? Todo dia, amanhã tem de novo. E aí aqui só estava começando, né? Já tinha pegado uma vendona aqui. E outra, se pegou vendido aqui, vai ter que aceitar o stop aqui, porque tem que entender que o preço falhou, né? Ou seja, nem deu entrada, né? Não teve pullback. Não teve pullback, não teve aceite. O pullback é o aceite. Eu posso continuar? Pode. Se ele não teve o aceite, ele não autorizou a continuidade aí para ir buscar aqui onde tem comprador, não autorizou, tá? Então não tem entrada. Então é isso, né? Deu mais uma entradinha aqui, outra entrada aqui, aqui falhou, buscou mínima. Opera o gráfico todo, né, gente? E aí, quem operou no tempo maior? Quem operou no 15 minutos? Tempos maiores já facilita mais, né? Porque já fica mais limpo o gráfico. Aqui no 15 minutos, onde foi que deu a entrada boa? Vamos lá. Tem gente que opera só 15, né? Então, aqui, ó, aqui ele não confirma para você essa alta, porque ele não faz pullback no 15, não te dá entrada, tá? Então, 15 minutos ele já sabe mais o que ele está fazendo, hein? Então, a sua entrada foi aonde? Fechou para a zona de vendedor e faz o pullback. Ah, agora você tem uma entrada. Olha só, pelo 15 minutos, sua primeira entrada foi aqui, na mínima do 4, já para sair lá na zona de vendedor. Pronto. Foi uma entrada só. Perfeita, tá? E aí você espera ele fazer o pullback para vender até aqui. Teve? Não, não teve. Então, o que que vocês vão fazer? Vão esperar ele passar para a zona de comprador. Deu entrada aqui? Não deu. Aonde que ele deu? Aqui. Por quê? Porque passou para a zona de comprador e fez pullback. Ah, então o 15 te deu entrada aqui para ir agora até o alvo. Então, vocês estão vendo que o 15 minutos, ele só te deu entrada na hora certa, né? Porque ele já é um tempo maior, é um tempo que você já pode usar como analítico, ele só deu a venda na hora da venda, a venda vermelha, né? Só deu a venda na hora da venda, só deu a compra na hora da compra. Você não pega muita oscilação. E aí ainda ele vai, ó, faz o reteste, te dá mais uma comprinha aqui para ir aonde? Até a outra, ó. Se ele já foi aqui dessa vez, agora ele tem liquidez para ir nessa, ó. Quando ele faz aqui, ó, a oferta, a demanda, a oferta. Aqui ele tem liquidez já para ir no alvo, no próximo alvo, que era o 114.955, tá?
Então, pelo 15 minutos, ele te deu bem certeiro as entradas. Aonde mais? Bom, depois que ele chegou aqui no alvo, Laine, eu fiquei esperando para ver se ia cair. Você vendeu aqui? Não, não vendi. Eu fiquei esperando se ele ia cair, aí caiu, não me deu oportunidade, passou para a zona do vendedor, fiquei olhando. Aí eu fez o pullback, não deu entrada. Aí quando ele perdeu a mínima do 19, já tinha feito o pullback, então ele já mostrou que é vendedor. E aí eu peguei vendido até o ponto que era hoje de correção, né? O 114.283. Perfeito, tá? Perfeito. É isso, né, gente? Tempos maiores é outra coisa, né? É vida. Que mais? Aqui, ó, ele cai. Quando ele. Isso daqui virou fundo, isso daqui é o quê? Isso daqui é um topo relevante. Por que que é um topo relevante? Porque ele foi um topo produzido com lateralização. Então, aqui é um topo relevante, tá bom? Se o preço bate num topo relevante, e quando ele vai retestar, ele vai fazer uma mínima nova, se ele respeitar. Então, bateu no topo relevante, conseguiu fechar algum candle acima? Não, ele respeita, perde a mínima do 24 e te dá a venda, né? Te dá a venda, poderia vender até aqui, ou poderia pegar a liquidez. Por quê? Posso pegar a liquidez? Porque está dentro do contexto, ele vai fazer uma mínima nova. Então, eu posso pegar a liquidez nesse contexto com certeza absoluta. Se o preço está respeitando um fundo ou um topo relevante, pode pegar toda a liquidez que ele tiver. Se bem que ele não tinha muita, né, gente? Ó, a liquidez dele dá no alvo mesmo, 100%. Tá vendo? Cravado, ó. Então, aqui não tinha nem dúvida para vocês nessa venda? Tinha alguma dúvida? Não tinha. Por quê? Caiu, bateu no fundo relevante, respeitou, vou vender na mínima do 24. Eu tenho opção de saída? Se não, aqui é a liquidez. Não tem. Então, a entrada é certeira, né? Onde mais? Para quem tem paciência de operar um tempo maior, eu sempre incentivo, principalmente para iniciante, tá? Operar tempos maiores. Passou para a zona de comprador. Conseguiu confirmar? Não. Veio confirmar aqui, ó, nessa zona. Então tá, se ele der superar a máxima, você pode pegar a liquidez, tá? Porque está dentro do contexto. Pagou a liquidez, tá bom? Então, é isso, né? Acho que já me estendi muito, mas eu gosto de mostrar as entradas para vocês e ensinar também como é que faz as entradas. Aos poucos vocês vão pegando. Agora vamos ver como é que o preço parou? Vamos ver o diário. Quem não opera índice, aí pode pular lá para o dólar, né? Porque os vídeos ficam muito extensos realmente. Então, ele chegou já no ponto aqui, olha, de correção de 100% diário, né? Eu vou marcar esse ponto, é um ponto importante. Continua sendo, eu vou deixar aqui o 114.955, que foi o ponto que ele bateu, tá? E aí, ele está mostrando respeito nesse ponto, tá bom? Então, ele amanhã, ele está entre 114.283 e 114, 115 mil, tá? O preço ainda está aqui dentro, desses dois pontos, tá bom? Dessas duas linhas. O que que ele pode fazer? Então, vai continuar marcado. As outras também vão continuar marcadas, tá? Não vou desmarcar nada ainda. Quando eu descer lá no H4, eu vejo se tem que desmarcar alguma. Então, vamos lá. Agora aqui, olha, se ele conseguir superar o 115 mil, aí vocês vão esperar para o back para ele vir no 115.400. Então, uma comprinha de 400 pontos para fazer. Passando os 115.400, aí mais 350 pontos, até os 700, 115, 750. Se ele abre aqui no meio, aí, perdendo a mínima, ele vai buscar o 283 e superando, ele vai buscar aqui. Se abre abaixo, aí ele vai buscar de novo as linhas de compradores, tá? E se perder aqui, vocês sabem que tem que esperar para o back para sair aqui na zona no final da demanda. Eu vou até marcar um ponto mais, se bem que ele iniciou o processo de correção no 33%, se ele adentrar aqui, isso aqui, ele lateraliza um pouco aqui também, tá, gente? Deixa eu ver no H4, que eu já dou uma posição mais certeira para vocês. Vamos lá. Então, fez o processo de correção, como esperado, perfeito, maravilhoso. Agora, ele está nesse pontinho de trava aqui, pelo H4. Tá. Então, deixa eu ver. Se ele der continuidade, ele aqui ele está fazendo impulsão para alta. Vocês estão vendo, ó? Que ele já tá, ele fez o pullback aqui, né?
E aqui ele tem liquidez para ele continuar até aqui, ó, tá? 750. Mas aí é como eu falei, ele precisa passar daqui, tá bom? Aqui ele encontra essa resistência, que também é um pouquinho forte, essa 115.400. Pode jogar ele um pouquinho para baixo, tá? Aí vocês vão trabalhando conforme os pullbacks e a liquidez, igual eu ensinei para vocês hoje. E aí ele passando daqui, o ponto dele agora é o 116.417. Deixa eu ver se alguém segura ele aqui mais também, que eu vou marcar para vocês, tá? Porque vocês viram como, às vezes, vocês acham que está muita linha, né? Mas na hora que está operando, ela te ajuda, inclusive, a você saber quando o preço está falhando a força de compra ou a força de venda. Então, por mais que você saiba o objetivo dele, que são pontos mais distantes, né? Pode deixar esses assim, principalmente para quem está aprendendo, ajuda bastante. Então, eu vou marcar os 115.970 para vocês, tá? Para ajudar aí. E agora, aqui na queda, eu já tinha que ter deixado marcado aqui para vocês, mas está num ponto muito forte, a gente não precisa não, vou deixar só assim mesmo. O que mais que a gente tem? Então, se ele voltar aqui para a zona de abaixo, né, como eu falei, do 114.283, ele é vendedor de novo. Se ele entra aqui, ele bate cabeça aqui. Aí ele quer estourar aqui, né? Para estourar aqui, ele tem que fazer pullback. Não adianta, né? A menos que ele vá direto e vai sem você mesmo, aí não tem jeito, você fica de fora. Mas não pode entrar sem pullback, tá bom? E aí, batendo aqui, defendendo, né? Aí ele pode jogar o preço para cá, para só depois fazer a continuidade, tá? Tudo isso pode acontecer. Então, o importante é vocês saberem preços de decisão. Ah, Laine, eu vou operar só nos preços de decisão. Passa para mim qual é? Então tá. Então você vai operar no 114.283, você vai operar no 113.754, você vai operar no 113.192, no 115 mil e pode operar 115.400, tá? E outro ponto forte. Aqui também você pode, porque está distante. Então, vai dar uma distância aqui, olha, de 300, 400, muitos pontos entre as linhas, principalmente para quem está operando no 5 minutos, né? Então, dá uma pontuação boa, mesmo depois do pullback. Então, por exemplo, aqui, olha, a distância das principais, né? 400 pontos. Aqui, deixa eu apagar aqui que está no meio, tá? Então, dependendo da liquidez, da distância que ele faz o pullback, né? Estão as posições, as aberturas entre as linhas estão muito boas para vocês operarem, tá? Né? Mantendo posição, dá para pegar até 1.000 pontos. Deixa eu ver se ele consegue ir direto, se ele subir. Eu vou já ver para vocês, se ele tem liquidez para isso, tá? Primeiro ele vai pagar essa liquidez aqui, na superação aqui, ó. Então, olha só. Primeiro, nessa superação aqui, do 114.955, ele já consegue ir direto até os 115.400, tá? Então, olha só, são 400 pontos. Aqui tá bom, né? Agora aqui, ele tá me dizendo que ele tem uma barreira aqui. Então, vou marcar para vocês, tá? Porque é ponto que pode falhar e vocês não, né? Para quem ainda não sabe operar a falha, então eu vou deixar marcadinho para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Então, se ele está me dando esse ponto aqui de liquidez, ele está dizendo para a gente que eu tenho um ponto de reversão aqui, tá? Eu tenho um ponto de reversão aqui, que é importante. Então, eu vou deixar marcadinho. É pontinho de pullback, tá, gente? É pontinho de pullback que eu estou marcando para vocês, mas como é uma região importante, então vamos deixar marcado, tá bom? É isso. Então, tá ok. Então, tudo certo. Abrindo aqui abaixo, como eu falei, tá falhando. Aqui ele está em processo de alta, tá? O processo dele aqui é alta. Se ele abrir aqui para baixo, ele está falhando a alta. Ele tenta ser vendedor, tá bom? E a gente vai trabalhando essas principais linhas. Agora vamos ver o dólar. O dólar foi mais sensacional ainda do que o índice, né, gente? Porque foi exatamente o desenho que eu fiz ontem para vocês. Muito incrível. O que que a gente falou ontem? E o que que ele realmente mostrou que estava acontecendo, né? Exatamente isso, olha. O mercado
estava fazendo um processo de reversão, né? Da onde? Dos fundos que nós identificamos aqui, né? No 5.027. Então, aqui é o fundo, né? E aí ele caiu tudo isso, conseguiu reverter o fundo e hoje ele tinha que fazer o reteste, onde o era fundo que virou topo. E o que que o mercado fez? Foi lá e fez o reteste, deu uma compra linda para quem pegou até aqui, né? 5.088. Por quê? Teve gente que conseguiu pegar aí? Teve. Por quê? Por conta da liquidez, ó. Liquidez da correção, ele já te dava até lá, tá? Então, maravilhoso, né? Maravilhoso esse entendimento. Então, vamos lá. Então, movimento esperado do dólar perfeito. O que que deu para fazer? Então, quem estava nos 5 minutos, deu para pegar a venda aqui, né? Porque aqui já era o ponto de correção do topo. Então, quando ele faz essa barra aqui, vou marcar em vermelho, de adentra essa região aqui, que é a nossa zona de resistência, e aí vocês esperam ele fazer o pullback, ele faz, perde a mínima do 4, te dá uma vendinha aqui. Ah, Alane, mas é uma venda pequena? É, mas é certeira, né, gente? Olha, deixou espaço? É uma venda certeira. Tem liquidez? Tem. Então, vocês já sabiam que ele ia buscar esse topo, né? Que é a nossa reversão que foi falada ontem. Então, passando aqui, é uma zona fortíssima de comprador, porque é uma reversão lenta, como eu falei para vocês, dificilmente ele ia conseguir passar desse ponto. Falei isso para vocês, não falei? Porque é uma reversão lenta que esse processo todo de reversão lateralizou e o comprador aqui está muito forte. E aí ele mostra, né? Ele mostra isso mesmo que a gente esperava, que ele está forte. Então, quando ele supera a máxima, ele já vai pagar toda a liquidez, tá? Toda a liquidez. Ah, Lane, mas eu só consegui comprar até aqui, porque eu vi essa linha aqui marcada. Ótimo, te deu uma excelente compra, não deu? Olha, ele fechou acima, voltou, fez o pullback, não fez? Se fez o pullback, então você pode comprar. Ele te mostrou que ele é comprador, tá? O mercado ele mostra o lado o tempo todo. É só saber esperar. É só saber esperar. Ele não vai sem confirmação. É difícil ele ir sem confirmação, tá, gente? Então, quem pegou a liquidez aqui da correção dos 60 já conseguiu subir todo, né? Porque aí já olha no tempo maior, né? Quem olha no tempo maior, ontem eu não fiz essa projeção aqui para vocês, ó, nos 60 minutos, lembra que eu peguei aqui, ó, aí eu utilizei esses fundos aqui para projetar, né? Para jogar o preço aqui. Eu fiz isso ontem, não foi? Então, o que que eu falo para vocês? Se ele caiu mais, a projeção mudou, porque consumiu mais lotes da demanda. Os vendedores consumiram mais lote, ó, caiu mais. Então, se eu tinha feito a projeção desses fundos, era só vocês ter feito a projeção a partir daqui. Ah, caiu mais? Então, quer dizer, consumiu mais lote, né? Então, não tenho mais, agora eu só tenho essa liquidez aqui, ó. Então, essa liquidez é capaz de chegar aonde? Aqui, já mais alto, tá? Então, só por aqui, olha, já dá para vocês ter pegado a compra toda. A partir da onde? A partir daqui já, que era o ponto esperado de correção, tá? Já era tudo desenhado, ou seja, o mercado não fez nada que a gente não esperasse, não é? Então, ele só confirmou e foi te dando as entradas, tá bom? Agora, lá nos 5 minutos, vamos continuar, para ver quem estava aqui nos 5 minutos. Ele faz o pullback aqui, ó, faz a oferta, desconta, né? Desconta, faz a demanda, desconta, te dá um pullback que supera e dá a entrada também aqui do mesmo jeito. Confirma também do mesmo jeito que a entrada, né? Quem pegou nos 5 minutos. Ó, cai, faz a correção, né? E aí, quando ele supera a máxima aqui, ó, faz o pullbackinho já em impulsão para ir até lá, tá? Mas quem saiu aqui também tá tudo certo, né? Foi conforme foi dando a liquidez. E depois, Laine, bom, depois ele passa aqui para baixo, para a zona de vendedor. Aqui ele mostra que ele é vendedor, né, gente? Ó, já vem uma barra de ignição, faz um processinho de reversão, perde a última fluidez, vem aqui, aí confirma. Perdeu a mínima Deixa eu ver quem é que confirma aqui, peraí. Ah, tá. Ele fez esse candle de indecisão aqui, o 22. Então, poderia vender aqui, ó, perdendo a mínima do 22, ou até perdendo a mínima do 21, poderia dar uma entrada, tá? Só que aí, quando ele supera a máxima, vocês já tinham que sair, porque já viu que ele falhou. A partir do 23 ele falhou, porque ele tinha que buscar direto aqui, ó. Então, ele foi puxar mais uma liquidez, aí vocês saem da posição, porque ele foi puxar a liquidez, tá?
Já tem que entender as falhas. Quando você pega vendido, ele não vai, superou a máxima, da onde você pegou vendido, você já encerra a posição. Encerra, porque você sabe que ele pode puxar lá em cima. Então, encerra, tá? Não fica esperando, não. Não tem necessidade de esperar o preço voltar muito contra você nessa leitura de preço. Totalmente desnecessário, tá? E aí, quando ele passa para cima, aqui, ó, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo, superando a máxima, né? Ele está fazendo, na verdade, uma correçãozinha em V desse movimento aqui, ó. A comprinha iria até aqui. É uma correção em V, tá? Vocês já entendem que aqui, ó, é a origem da correção, né? Então, se ele faz ele sobe, então aqui é uma entradinha certeira para vocês. Esse pontinho aqui é uma comprinha certeira também, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar nas linhas? Vamos, eu só quero operar nas linhas. Então, o que eu opero nas linhas? Deu uma venda aqui, até aqui, né? Deu uma venda aqui, estou operando na linha, uma compra aqui, uma venda aqui, tá? Aqui, ó, tá juntinho, então ele lateraliza, né? Dá outra comprinha aqui, ó, sai cravando tudo nas linhas, né, pessoal? Mas a operação boa do dia mesmo foi, aqui ficou muito clara, essa venda, né? As top do dia, né? E essa compra aqui, ó, todinha. Ou poderia ter comprado só até aqui, né? Ou até aqui, tá? Essas foram as melhores. Aqui ele já ficou mais bagunçadinho, mas dá as entradinhas também, tá? Não é por isso que não dá as entradas, não. Ele dá, ó. Aqui, ó. Ele supera, dá a compra, tá? Aqui ele, quando ele reveste, ele dá a venda. Tudo ele dá a entrada aqui, tá, gente? Vamos ver um tempo maior, se ficou melhor. Vamos ver no 15 minutos. O dólar, eu gosto sempre, principalmente o dólar, sempre em tempos maiores, tá? Então, ó, tempo maior, para vocês verem como fica tudo mais fácil. Eu repito mesmo, porque eu não quero que vocês fiquem escalpelando o gráfico, tá? Principalmente quem está aprendendo. Deu a compra, confirmou a compra? Confirmou. Aí ele vai lá, faz o reteste para você, superou a máxima, pronto, comprou. Teve alguma dificuldade aqui? Não, nenhuma. Ah, Lani, mas então, se ele confirmou aqui, ele está fazendo um processo de reversão, então posso pegar a liquidez e sair lá? Pode, claro que pode. Tá tudo dentro do contexto, ali seria o A ao final dele. Deu mais entrada no, pelo 15? Deixa eu ver se deu. Bom, passou para a zona do vendedor, aí não fez pullback, aí entrou de novo, aí fez pullback, perdeu a mínima, deu uma vendinha certeira para mim aqui, ótimo. Foi certeira, mas foi pequenininha, mas não foi certeira e foi clara? Foi. Então é a melhor coisa, né? Então aqui também, ó, eu prefiro pegar uma pontuação certeira, respeitou, superou, vai buscar o comprador, tá? Lateralizou no fundo, foi buscar aqui, a próxima zona. Então, fica mais fácil operar, né, nos tempos maiores. Agora, vamos dar uma olhada em como parou o dólar hoje e o que que a gente tem para amanhã. Vamos ver aqui no diário como é que ele tá. Bom, ele ficou um candle de indecisão, né? Porque ele atingiu aqui essa caixinha, essa zona aqui de vendedores que é forte, tá? Esse ponto aqui continua sendo forte. Esse 5.075 continua sendo forte. Eu vou só deixar ele assim pontilhado para vocês lembrarem, mas aí vocês anotam, né? Acho que também não precisa deixar no 3, né, Elaine? Tá. E aí ele já mostrou que aqui tem poder de venda, né? Então, continuando a queda, aí ele já vem buscar na próxima origem aqui. E a próxima origem, ela está aqui, da queda, continuando essa correção de queda, tá? Então, seria esse ponto aqui, olha, 5.000, tá? Então, ele vem buscar os 5.000 se ele continuar a queda, tá bom? Primeiro, ele tem uma parada no 5.018, tá? 5.018. Esse ponto aqui, não estou vendo o sentido dele agora, eu vou tirar. No H4 eu vejo o que que ele é. Bom, então, só vou desenhar aqui para vocês entenderem. Então, eu bati aqui na zona de vendedores, nessa caixinha aqui, que segura o preço, tá? Eu bati aqui. Então, eu posso... Vou mudar essa caneta aqui, gente, calma aí. Vamos lá. Então, aqui é uma região forte de vendedor, mostrou força na venda, jogou o preço para baixo. Jogou até onde? Até onde tinha comprador, que era aqui, no 5.040. Tá. Então, agora, nessa continuidade de queda, o alvo dele é o
5.018 e depois o 5.005, tá? É o alvo dele. Então, vamos ver. Pelo local de abertura. Quem está defendendo a venda, quem está segurando a venda pelo diário é o 5.054, está segurando a venda. Tá. Deixa eu dar uma olhada então agora no H4 para pegar uma definição melhor. Já entendi o que está acontecendo no diário, né? Já entendemos que ele chegou numa zona de vendedores forte do diário, né? Que estava aqui dentro, ó. Tá aqui dentro, a zona forte do diário. Já entendi que ele está jogando o preço para baixo. Pelo diário, isso aqui tudo é só um pavio, tudo bem. Então, esse preço aqui está segurando, né? Os vendedores estão segurando. Então, se ele continuar caindo aqui, se ele abrir aqui, então ele pode retestar aqui e vir aqui buscar o 5.038, tá? 5.038, e aí depois, qual foi o outro ponto que eu passei mesmo? Deixa eu ver lá de novo no diário, que eu tenho que marcar diferente, senão eu vou me confundir aqui, peraí. Quais são os pontos importantes? Por que que esse aqui tá forte assim? Peraí. O ponto importante eu vou deixar, peraí, diferente aqui para me lembrar. É esse ponto e esse ponto. Ah, tá. Então, são esses preços aqui que são alvos de queda do dólar amanhã. Pronto. Agora eu vou voltar lá no H4 que eu vou entender melhor. Então, tá. Então, esses dois pontos aqui são os pontos de queda, tá? Tudo bem. Só que aí, primeiro, ele vai direto? Não, ele não vai direto. Ele tem que fazer o processo normal dele, né? Então, ele vai passar aqui, vai encontrar esses compradores, mas o alvo dele vai ser esse, objetivo 5.018, fazer pullback para cair até 5.005. E aí, depois, ele busca 4.989, aí depois ele tem os demais aqui para baixo, tudo fazendo conforme a gente falou, tá? Por que, Elaine, que você não está dando uma definição exata hoje? Porque ele fechou no candle de indecisão do H4. Quando ele fecha no candle de indecisão, assim, olha, ele bateu aqui e bateu aqui. Ele fez pavio para cima, pavio para baixo. Ele está num ponto de decisão. Então, quando ele está num ponto de decisão, a gente fica trabalhando essas opções de especulação. O preço, ele não te dá uma medida exata, como eu fiz ontem. Ah, aqui é o ponto de correção, aqui não, porque ele já atingiu um nível de resistência, aí ele já fez a correção, tá? Então, já pagou uma liquidez. Agora, se ele ultrapassar aqui, é como eu falei, aí ele tem uma compra para fazer, tá? Entrando aqui dentro, ó, entrando aqui lateraliza, tá? Pode jogar ele para baixo de novo ou ele consegue ultrapassar, né, gente? Isso aqui é um ponto que se ele ultrapassar, ele anda muito, então ele tem dificuldade mesmo para ultrapassar. Os vendedores defendem essa região com unhas e dentes, né? Para evitar que ele suba muito, tá bom? Então, realmente pode continuar o movimento de queda, né? Sair dessa indecisão e vir para cá, tá? E atingir os alvos aqui, ó. 5.018 e 5.005. Fiquem com as linhas marcadas, deixa eu ver se tem mais algum ponto para marcar. E vamos jogar no 60 para ver se a gente pega um entendimento melhor do que está acontecendo. Porque como ele já cumpriu um movimento, vocês estão entendendo, né? Olha, ele cumpriu um movimento. Qual movimento, Laine? A correção, né, gente, que a gente esperava. Então, ele fez a correção e ele atingiu o alvo, tá bom? Pronto. E aí, ele fez um candle de ignição para a gente ver a continuidade? Não, ele fez um candle de indecisão, olha. Pavio para cima, pavio para baixo. Ele fechou aqui nesse meio, tá? Então, como ele fechou nesse meio, o ponto aqui pelo H4, ele vai decidir nesse meio. Então, vamos marcar? Porque isso daqui vai ser importante para gente? Vamos marcar. Então, vamos lá. Vou marcar, se o ponto de decisão, então, tá aqui, então eu vou marcar isso daqui para facilitar, né? Vamos marcar, então. Então, eu vou marcar essa abertura, que ficou muito importante agora, porque o mercado ficou indeciso agora entre essas linhas, né? Então, vamos marcar isso daqui para a gente ter essa ajuda aqui, ó. Aqui já está marcado, né? Mas seria isso, tá? Então, ele tem que sair agora daqui de dentro para ele decidir o lado, tá bom? 5.045 e 5.060, tá? E aí, conforme como eu digo,
de acordo com o preço abre, né, gente, para a gente ter uma especulação. Então, vamos supor que ele já abre aqui abaixo. Ah, então se ele abriu aqui abaixo, ele já abriu a favor da venda, né? Então, eu vou esperar ele passar aqui para corrigir e vir até aqui, né? Se tiver liquidez, eu pego até aqui direto, tá? Aí, passou para cá, tem liquidez? Tem, pega até aqui. Passou para cá? Pega até aqui, tá? Ó, são os alvos dele, ó. Origem, ponto de reversão, que é a origem do diário, tá bom? Ah, Laine, ele não conseguiu sair daqui. Ele fez uma falha aqui, então ele volta aqui. Ele fez uma falha aqui, então ele volta aqui, tá? Ele fica fazendo falha e voltando aqui dentro. Não, ele conseguiu sair. Ele abriu aqui, mas conseguiu sair para cima. Então, eu espero o pullback, que ele vai até aqui agora, ó, tá? Espero o pullback, que ele vai até aqui. Ele agora, ele tem que ir passando assim, porque ele está subindo aqui, ó, no local onde tem ponto de venda muito, muito, muito forte aqui. Por isso que ele tem que ir passando nos pontos mesmo de oferta, tá? Não dá para a gente segurar uma posição toda aqui, diferente. Hoje não dá, para amanhã não dá para segurar essa posição toda. Eu preciso realmente que ele sobe escadinha, tá bom? Por conta dessa indecisão que ele fez aqui hoje, ó, tá? E aí é um contexto diferente, mas também que é ótimo para trabalhar. Se a gente for ver os espaços aqui, tem bastante, né? Ele bateu Por que que eu estou falando que aqui são os alvos? Porque ele bateu, o preço, ele fica assim, ó, entre uma caixinha de origem. Ele segura assim, ó, entre uma caixinha de origem de vendedor e entre uma caixinha de origem de comprador, tá? Essa caixinha de origem de comprador, ela é desse tamanho aqui, ó. Ela é tudo isso aqui, ó. E a de vendedor é essa daqui. Então, o que acontece? Se essa daqui, o preço respeita ela, tá? Então, ele costuma buscar a outra, tá bom? A outra, que tá aqui, ó. O preço vem buscar aqui. Por isso que eu tô falando, aqui é alvo. E aí, depois dessa, se ele conseguir consumir esses lotes aqui, ó, depois dessa é extra. Então aqui são alvos, tá? Alvos do dólar. Na queda, mas para eles conseguir chegar nesses alvos, ele tem que sair dessa zona de indecisão que ele entrou, né? Ele tem que fazer confirmação com o pullback, tá? A leitura é baseada nessa região de flutuação que eu estou aqui, ó. Como é que eu entendi que isso aqui é a região de flutuação? Porque eu olhei lá no diário, né? Aqui é o ponto de reversão e aqui é o ponto de origem da queda, tá bom? É mais ou menos isso. Eu sei que pode ficar um pouco complexo, né, gente? Mas o importante é vocês verem que a leitura funciona, né? É muito assertivo. Ó, essa linha foi marcada ontem. Olha isso. Isso daqui foi marcado ontem. Eu marquei hoje? Não. Isso daqui foi marcado ontem. Olha isso, né? Então vocês estão vendo que como é perfeito, né? Como é linda essa leitura, como obedece. Então, uma coisa que eu marquei ontem e que hoje está aqui, ó, para vocês verem a perfeição, como crava. São preços exatos. Nossa, Laine, são preços exatos mesmo. Eu estou vendo isso. Que coisa mais maravilhosa. Eu peguei essa venda, eu peguei essa compra. Parabéns. Então é isso, tá, gente? Aos poucos a gente vai avançando. Para quem está começando agora, vai achar complexo. Convido a vocês a insistirem, a continuar, porque o que parece complexo depois vai ficando cada vez mais simples. E o importante é o que funciona. Eu tento deixar para vocês da maneira mais simples possível, para que vocês entendam que é preciso aprender a ler o preço. Realmente, se você quer ter uma consistência, ser um trader profissional, tem que ler o preço, tá? Você quer um método mega assertivo, objetivo, tem que ler o preço, né? Eu mesmo não gosto muito de subjetividade, eu gosto de um negócio que vai lá e pá, crava. Todo mundo você gosta de me imitar, né? Laine cravou. Eu gosto de ver o negócio cravando assim, batendo a liquidez, e um negócio tudo lindo. O mercado não é assim? É toma lá da cá, é oferta e demanda, né? Então é assim que a gente opera também, como trader profissional, tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, e tchau, tchau.